Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Pedro Trindade, sou jornalista recém-formado, me formei agora em setembro, mas desde março eu atuo como repórter na Inter TV Cabugi, afiliada à Rede Globo aqui no estado. A televisão faz parte da minha vida antes mesmo de eu nascer, porque os meus pais, eles viviam no interior do estado, no período em que a televisão era algo muito escasso, que nem todo mundo tinha acesso a isso. E aí a forma que eles tinham de ter acesso à televisão era indo para a praça para assistir lá, junto com todo mundo, o maior entrosamento, a maior resenha. E aí, no caso, eu nasci, minha família veio aqui para Natal, e aí a televisão foi algo muito presente na nossa vida. Por volta dos 10 anos de idade, a minha irmã foi para uma mostra de ciências, de profissões, na verdade, na UFRN, e nessa revista tinha todos os cursos da universidade. E aí todos os cursos ficavam em uma página, só que alguns conseguiam ficar em 2 páginas, tinha um destaque lá. E aí jornalismo era um desses poucos cursos de humanas que ficava em 2 páginas. Eu lembro que era até uma foto de Lídia Passe, na época que tinha uma bancada no formato triangular. O texto era bem pequenininho, mas aí eu achei tão atrativo aquilo que eu decidi, desde os 10 anos, que ia trabalhar com jornalismo. E aí eu segui a vida, e aí eu entrei no IFRN, onde eu fiz o curso técnico entregado ao ensino médio. E aí, desde então, eu queria já exercer alguma prática para saber se jornalismo era de fato algo que eu queria para a minha vida. E assim que eu entrei no curso, eu conversei com uma jornalista chamada Nara Costa, que apresenta... Nara Rodrigues, perdão. Nara Costa é a cantora, né? Nara Rodrigues, que apresentava um programa chamado Diga Aí, que era um programa bem jovem, eu achava extremamente atrativo. E aí eu conversei com ela pelo Facebook, na época que o Facebook bombava, perguntando a ela algumas informações sobre a profissão, relacionada ao mercado de trabalho, salário, e aí ela me convidou para ir conhecer a Inter TV. Na minha cabeça era algo muito distante. Tanto que quando ela fez o convite para ir conhecer, eu me senti muito inseguro e chamei um amigo para ir também. Ela disse que podia ir, que eu podia acompanhar e que daria certo. Aí eu entrei lá no estúdio, fiz essa foto, mas sabe quando você vê algo, você fica encantado, você sonha, mas você imagina que você não se vê naquele lugar, que você pensa, acho legal, eu pretendo um dia estar aqui, mas você não acredita que isso vai ser possível. Foi o que aconteceu nesse momento. E aí, nessa época, em 2015, assim que eu entrei no IFRN, eu era bolsista no setor de administração escolar, porque eu fazia o curso de comércio na área de gestão e negócios, e aí era uma parte mais burocrática. Só que lá tinha um setor chamado de comunicação social, evento e multimídias. Então eu fui conversar com a assistente social, que era responsável por disponibilizar as bolsas, e pedi a ela para poder trocar de setor. Só que a regra do IF não autorizava. E aí eu tentei argumentar com ela de que, de fato, era algo que eu queria fazer para a minha vida e que já era uma oportunidade de eu já conhecer na prática como é que funcionava o mercado de trabalho. E aí eu consegui fazer a mudança para o setor de comunicação social, e eu acredito que essa foi a primeira oportunidade na área de comunicação que eu mesmo criei. Porque, no caso, se fosse depender das oportunidades que eu tive acesso, eu ia ficar numa área que eu não tinha interesse em executar. E aí, no FRN, eu aprendi a parte mais técnica relacionada à fotografia, enquadramento, realização de eventos, mas também pude aprender um pouco sobre a prática da comunicação, do jornalismo, como, por exemplo, o LEAD, que é aquela estrutura relacionada ao jornalismo. E aí, em 2017, eu entrei na UFRN, tive que conciliar o IF com a UF, porque nesse período o calendário de FRN estava atrasado, então foi bem bagunçado esse período. E aí, assim que eu entrei na universidade, eu queria uma experiência prática. Aí eu fui atrás de estágios, fui em rádios, fui em TVs, mas o pessoal falava assim, cara, calma. Você está no primeiro período, não tem como a gente lhe dar uma experiência agora de estágio. Mas lá na faculdade tinha uma agência experimental, que era chamada Fotec, que fazia notícia, que cobria a universidade. E aí foi a minha primeira experiência, e essa foi a primeira reportagem para a televisão que eu fiz na minha vida. Vamos conferir. Olá para você que acompanha a Fotec nas redes sociais. Hoje nós faremos a cobertura especial sobre a 23ª Cientec, que começa hoje, dia 25 de outubro, e vai até o dia 27, aqui próximo ao anfiteatro da instituição. Vai acontecer, além de uma programação científica, com pôsteres, seminários, minicursos, também uma programação cultural voltada a danças, apresentações artísticas e cultural. Quer saber mais? Acompanhe a gente aqui, que no nosso vídeo a gente vai mostrar bastante sobre o dia de hoje.
Não tinha noção nenhuma aqui, porque eu saí de um canto e fui para o outro, que não casava em nada com o texto, errei bastante concordância, mas esse dia foi bastante marcante para mim, não pelo fato de ter sido a minha primeira reportagem, mas pelo fato de, mais uma vez, eu ter visto uma oportunidade e ter investido nela. Porque tem um jornalista bastante conhecido aqui no estado, chamado Jackson Damasceno. E nessa época ele era coordenador, diretor de jornalismo da Band. E aí estava tendo a Cientec, eu estava andando lá procurando personagens, eu ia entrevistar uma pessoa, quando ao fundo eu vejo Jackson Damasceno. E aí eu fiz essa entrevista com ele. A grande estrutura e a programação diversificada do evento foi elogiada pelo jornalista Jackson Damasceno, que já participou do evento enquanto organizador. Eu me arrepio aqui, porque essa universidade faz parte da minha vida. Foi aqui que eu fiz. E aí, assim que acabou a entrevista, eu até falei para o Jackson anos depois, mas assim que acabou a entrevista eu falei, o senhor trabalha na Band, né, como diretor de comunicação. Ele disse, Eu disse, eu entrei agora no curso de jornalismo, estou com vontade de fazer um estágio. Aí ele foi e disse a mesma coisa, que estava no começo do curso, mas que eu poderia ir para lá para a gente conversar um pouco. Final das contas, a gente foi lá, conversou um pouco e ele disse, não é dessa vez, mas continue tentando, quem sabe no futuro a gente consegue alguma coisa. E aí, foi mais uma oportunidade que eu acabei criando dentro do contexto e que não deu certo, mas de que faz parte, né? Nem tudo a gente consegue êxito. Nesse período, então, como eu não conseguia nada na área de comunicação, eu decidi, então, ir trabalhar em outra área e fui trabalhar em um call center como atendente. E aí eu trabalhei no setor de cancelamento. Ou seja, o pessoal vinha muito chateado com o serviço de televisão e de internet cancelar. E a única forma que eu tinha de convencer as pessoas a continuarem com aquele serviço para manter a meta e o emprego era através da voz e de argumentos. Foi no período que, por exemplo, eu consegui melhorar bastante a minha articulação e principalmente aperfeiçoar a minha forma de comunicar com as pessoas, né? A ter paciência, principalmente, e capacidade de improviso, que é algo que me ajuda muito hoje em dia. E dentro do próprio call center foi quando eu tive a minha primeira experiência profissional, porque lá teve um concurso chamado assim, Apresentador por um Dia. E aí todos os colaboradores de todo o Brasil tinham a oportunidade de fazer um vídeo de até 1 minuto justificando o porquê merecia ser apresentador. E aí eu enviei esse vídeo dentro do prazo e aí tinha 2 partes de votação. Uma votação popular, através de curtidas dentro de uma rede social que era da própria empresa, chamada Intranet, e também uma avaliação da parte técnica. E aí eu fui selecionado, fui para São Paulo, tive contato pela primeira vez com uma produtora e aí fiz minha primeira produção profissional, que a gente vai conferir um pouquinho agora. Bom dia. Identifiquei que a área que ofereceu o HBO registrou uma solicitação interna para inclusão da degustação. Com isso, a liberação dos canais acontecerá em até 72 horas. Era um programa de 30 minutos que ele tinha diversas pegadas e tinha por objetivo atender o público interno da empresa. Só que tinha parte do conteúdo que também é para o público externo, para os clientes. E aí tinham diversos quadros e durante essa minha participação em São Paulo, que eu passei 2 dias lá, eu pude participar de todos esses quadros. A gente vai conferir mais um. O Sky Play já está disponível em todos os equipamentos. Que boa notícia, diz aí. E lembrando, o acesso é feito pelo canal 1, assim ó. E aí eu lembro que foi muito marcante para mim, porque eu tive que fazer tudo com teleprompter, que é o texto que vai passando em frente à câmera. Que para quem trabalha com jornalismo, especialmente no estúdio, sabe que precisa de muito tempo, muita prática para ficar algo natural. Então você tem que acompanhar o ritmo de quem está passando o TP para que realmente fique algo conversado. E era algo que eu não tinha visto ainda na faculdade, porque o curso de jornalismo na UFRN é bastante teórico. Então assim, a gente vê a prática a partir do 5º período, e das 5 disciplinas, apenas uma é prática. Então, eu acredito que a minha primeira experiência profissional mesmo aconteceu através do meu trabalho no call center, que era algo assim extremamente improvável, onde as pessoas costumam manter um estereótipo, que é um ambiente saturado, um ambiente de limitação, mas foi no local onde eu tive a oportunidade de exercer a minha primeira atividade profissional realmente assim de qualidade. A gente vai conferir mais um vídeo. Estão
ligados que os papers de monitoria foram reformulados, né? E já que estão reformulando tudo, Maíra, que tal a gente também reformular o teu programa? Olha, Pedro, é só esse mês, tá? Não vai se acostumando, não. Mas esse mês você pode tudo, meu amor. E ó, tá no ar o Mais da Maíra. E do Pedro. Ai, que lindo. Pois é, com a reformulação dos papers de monitoria, eles estão mais objetivos, além de um glossário rico de orientações e dicas para que seu atendimento seja sempre dentro dos padrões de qualidade Sky. E atenção às mudanças. Teve redução de itens. E mais ênfase no negócio e processo Sky com as reformulações das perguntas. E aí eu lembro que foi um período que eu passei 2 dias lá. Um dia foi para aproveitar a cidade, para eu conhecer, porque isso fazia parte da recompensa, né, de participar do concurso, e o outro foi o dia de gravação. E eu me lembro que eu me sentia assim bastante desconfortável, sabe? Porque, por exemplo, eu estava com Maíra, ela que é youtuber, para quem não conhece, é bastante famosa no Instagram, e tipo assim, ela super natural, super fluida, e eu extremamente seguro, não me sentia à vontade olhando ali para aquele TP, tanto que eu ficava olhando para os lados para ver se o pessoal da produtora estava aprovando aquilo que eu estava fazendo. Ou seja, é algo que eu percebo hoje que nessa época eu não percebia, que era a importância da autenticidade. Ou seja, quando eu me candidatei no concurso, eu me mostrei como eu era. Só que quando eu cheguei lá, eu percebi que de certa forma eu me senti inseguro e eu travei. Ou seja, eu não consegui mostrar de fato quem era a pessoa que participou do concurso. E aí eu percebo que quanto mais autêntico a gente for, mais conexão as pessoas criam com a gente. A gente vai conferir mais um vídeo dessa participação. Que hoje o show é só meu. É o Pedro no Show. E ó, a gente hoje vai conversar com um cara que é a cara da Sky. Um orgulho pra gente. Começou a carreira em 1997 com o filme Boleiros. Depois passou por Malhação, brilhou no Zack Zone e outros programas da Disney. No cinema, fez 18 filmes, entre eles Carandiru, Timaya e Mais Forte que o Mundo. Na TV, fez a gente rir com Lili, a ex, e Shelindró. Nas novelas, tá arrebentando com Bola, de Espelho da Vida. E na Sky, já são 12 anos no canal do cliente, fazendo alegria na casa de todo mundo e fazendo a nossa alegria também aqui no Se Liga na Sky. Senhoras e senhores, com vocês, o único, incomparável, Robson Nunes. Opa, que honra, que é isso, uma apresentação dessa, ó, sentar nessa poltrona aqui, que é isso, amigo? Tô me sentindo hoje. Seja bem-vindo, Robson, é uma honra te receber no meu programa. Conta mais, amigo, como tá sendo a experiência na novela das 6, Espelho da Vida? Olha, eu devo começar dizendo que a honra é toda. E aí eu lembro que, por exemplo, na época que eu estudava no IF, a gente quando se juntava, costumava fazer assim resenhas, sabe? Para poder conhecer um pouco mais da pessoa com que a gente estudava. E aí o SBT tinha um programa chamado De Frente com Gabi, né? Que ela entrevistava o pessoal. E aí eu e o pessoal da turma, a gente fazia o De Frente com Pedro. Que eu entrevistava o pessoal da minha turma para saber, assim, sobre a vida deles, pra gente poder fofocar mesmo. E eu percebo que eu agia com bastante naturalidade, porque eu me sentia à vontade com os meus amigos. E aqui eu fiz algo semelhante, que no caso é um talk show, um programa de entrevista, de conversa, e eu não me sentia à vontade, entendeu? Porque chega aquela questão de você não querer mostrar a sua autenticidade, mostrar quem você é. E aí depois eu tive a minha primeira é para diversas classes e níveis. A gente vai, não sei se tem como baixar aqui o volume. Eu acho que vai reproduzir de novo, velho. Vou dar uma pausa. Oi, aê, valeu.
E aí, depois dessa experiência no Se Liga da Sky, eu comecei a focar para tentar uma experiência mesmo na área de comunicação. Foi quando eu consegui, em 2019, entrar como bolsista na UFRN, na TV Universitária. E aí eu vou mostrar agora uma das minhas primeiras participações na TVU. O superior é para diversas classes e níveis, com e sem dedicação exclusiva. As vagas são para Natal, Caicó, Santa Cruz e Macaíba. Os maiores salários ultrapassam os R$10 mil, já com os auxílios. As inscrições vão do dia 11 de novembro ao dia 2 de janeiro e estarão disponíveis na aba Concursos do site progesp.ufrn.br. Pedro Afonso para o TVU Notícias. Eu lembro que nesse período que eu entrei na TVU, eles me perguntaram quais eram as minhas referências no jornalismo. E eu falei. E eu imaginei que essas referências deveriam ser seguidas à risca. Ou seja, eu deveria reproduzir o comportamento dessas pessoas. Tanto que, se for observar esse vídeo de 2019 com o vídeo de 2018, eu dou uma forçada significativa na voz, para deixar a voz um pouco mais impostada, a voz um pouco mais grossa. E aí eu usava uma franja que eu uso desde pequeno praticamente, essa franja. Só que aí eu imaginei que não casava com o jornalismo, porque na TV eu sempre via homens jornalistas muito sério, muito formal, com cabelo muito social. E aí eu decidi mudar o meu nome, que antes era Pedro Afonso, e coloquei um outro sobrenome, que era Pedro Trindade, que eu imaginei que causava mais um impacto. E aí eu decidi fazer uma mudança em relação à minha imagem. Foi quando eu comecei a usar um topete com gel, achando que mudaria o meu aspecto infantil. Superior. A partir do número de mortes registrou queda. Em 2018, se puder aumentar um pouquinho o som, 119, enquanto em 2019 esse número caiu para 90, uma média de 7,5 por mês. Mas só em janeiro deste ano foram registradas 15, o que fez com que o número de mortes nas rodovias estaduais dobrassem. Esse resultado fez com que a PRF estadual já acendesse o sinal de alerta. No Rio Grande do Norte, as rodovias que mais registram ocorrências são a BR-226, BR-406, BR-405, além da BR-101, que tem os maiores números de acidente, e a BR-304, com o maior número. E aí dá para perceber mais uma vez que eu dou uma forçada bem significativa na voz. E nesse mesmo período, eu trabalhava em um portal de notícias chamado Agora RN, que no caso a gente trabalhava apenas com a parte da escrita, né? E eu sempre tive o foco de trabalhar com televisão, de trabalhar com a imagem. E aí eu conversei com o dono do jornal para saber se a gente poderia investir um pouco na produção de stories mesmo, para a gente ter uma linguagem mais próxima com o público. E aí ele autorizou, e aí foi mais uma oportunidade que eu vi que tive durante a minha formação. Porque se dependesse do que eu fui contratado, que era para escrever textos, eu não teria a oportunidade de desenvolver também a técnica no vídeo. Mesmo que o veículo em que eu estava, que era um portal de notícias e jornal impresso, não tivesse como alvo o audiovisual. E aí foi quando eu investi muito no Instagram da empresa. A gente vai assistir agora um trechinho. Como reproduzir? Tem como reproduzir, eu acho. Que não passou automático, não. Não foi, né? Tranquilo, mas aqui é um stories que a gente fez durante as eleições, que a expectativa era que eu ficasse na redação, escrevendo textos, escrevendo que o pessoal enviava no WhatsApp, ou que eu via nas redes sociais, e aí eu sugeri de eu ir para as ruas e entrevistar o pessoal, enquanto parte da redação escrevia o que estava nos stories. Então, eu tentei mudar um pouco a minha função para o meu propósito, que eu queria trabalhar, relacionar em um trabalho na televisão. E aí, na TVU, a gente fazia um jornalismo muito formal, muito tradicional, aquela linguagem muito conservadora, eu posso até dizer assim, até mesmo nas pautas. Só que teve uma mudança na direção, e nessa mudança da direção, eu fui convidado para fazer um programa sobre a universidade. Só que esse programa foi durante julho de 2021, ou seja, no período da Covid-19, assim, no ápice, e o programa se chama Por Dentro do Campus. Era um programa para mostrar a universidade, sendo que a universidade estava sem estudantes, estava sem servidores lá. Então, como fazer um programa durante um período de isolamento social? E era um programa só de entrevistas. A ideia inicial era que eu ficasse sentado, o reitor
ou o pró-reitor, um diretor, ficasse sentado e a gente conversasse durante 30 minutos. Por mais interesse que você tenha nesse conteúdo, você não preste atenção, porque fica chato, fica cansativo. E aí o nosso público-alvo principal da universidade, quem é? São os estudantes. E os estudantes não vão se envolver com isso. E aí eu consegui conversar com o pessoal lá para a gente usar a linguagem das redes sociais, porque a TV, com o passar dos anos, tem perdido a audiência, tem perdido a adesão devido à procura das pessoas por outros meios de comunicação. E aí foi quando a gente conseguimos, diante de uma situação de adversidade, tentar fazer um produto original. Então a gente tinha assuntos bem sérios, mas que a gente tratava de uma forma dinâmica, como a gente vai conferir agora. Entendi. No caso, se fechar, a gente consegue reproduzir ou se deixar aberto por um tempo? Se baixar de novo, dá certo não? Gabriel pode tentar baixar aqui de novo enquanto isso. E aí, no caso, a gente usava uma linguagem das redes sociais. Por exemplo, aqueles reels que o pessoal fazia apontando para um lado para o outro, para trazer algo relacionado a um determinado assunto. Nesse caso, a gente trazia com assuntos relacionados à universidade. E aí foi algo que foi aprovado pela direção da própria TV e também do reitor, que gostou da ideia, gostou da proposta e acabou participando de uma interação dessa com a gente também. Ele não teve aquela interação, né, que a gente costuma ter normalmente, mas ele acabou se envolvendo também. E aí é quando a gente consegue fazer um produto diferente, é que a gente consegue notar a aprovação das pessoas, né? A forma como as pessoas se identificam. Porque quando você faz um conteúdo muito convencional, um conteúdo muito tradicional, é mais de um mesmo. As pessoas não criam uma conexão com aquilo, não criam um envolvimento, e aí não é algo que mantém a atenção delas, mantém o interesse. E aí a gente vai tentar agora ver se consegue carregar o vídeo, que é para a gente poder ir para a próxima parte. Alguém até esse momento tem alguma dúvida, gostaria de fazer alguma colocação até esse momento? Porque foi através desse Por Dentro do Campus, esse programa que usou uma linguagem mais alternativa, que eu acredito que eu consegui desenvolver um diferencial competitivo que acabou abrindo caminhos para outras oportunidades. Vamos ver se agora vai. No caso não está indo, né? Enquanto isso, e aí depois, tranquilo. E aí depois que eu tive essa participação no Por Dentro do Campus, a minha expectativa era ficar na TV universitária até julho de 2021. E aí em março eu tive a oportunidade de entrar na InterTV Cabugi. E essa oportunidade surgiu justamente por causa do programa Por Dentro do Campus. Porque a emissora está tendo uma mudança na linguagem de conversar com o público, uma linguagem mais descontraída, uma linguagem mais dinâmica, mais próxima. E aí o material que eu fazia na TV universitária, relacionado ao telejornal, TV Notícias, não tinha essa linguagem, era uma linguagem muito formal, diferente da linguagem que eu utilizava no Por Dentro do Campus. Que aí a gente conseguia utilizar esses reels e eu consegui, inclusive, levar essa linguagem também para InterTV, onde, especialmente no Jornal do Almoço, né, o RN1, que a gente consegue usar os próprios produtos da Globo para poder fazer essa linguagem e fazer essa interação com o público. E aí não está abrindo aqui, mas... Não ache que só você acompanha o que a gente mostra aqui, não. A Secretaria de Governança Institucional também monitora tudo. Quer saber como?
E aí, no caso, só uma observação, no começo do vídeo eu apareço sentado, tipo no piquenique, né? Porque nossa ideia era sempre mudar o cenário, o contexto, porque a ideia inicial é que esse programa funcionasse em um estúdio, tudo chapado, e aí a gente conseguiu mudar um pouco a linguagem, fazendo piquenique, às vezes a gente fazia na biblioteca, no laboratório, justamente para mudar essa linguagem. E aí a gente teve a oportunidade de fazer isso também com o reitor. Irmos para uma área externa daqui da reitoria, pode ser? Vamos lá. E aqui no PDC, o senhor já percebeu que a gente tem alguns truques para irmos de um lugar para o outro. Tá dando Então pra vamos ouvir usar aí? um deles agora, tudo bem? Vamos lá. Chegamos aqui na área externa. Cadê o reitor? Rapaz, eu tava lá esperando o senhor, o senhor nem apareceu. Pois é, nada aconteceu. Eu estava curioso para saber como era essa transição para esse outro espaço, mas não aconteceu. Pronto, o senhor Eu conheceu. preciso de algumas instruções, talvez, para isso. Pronto, vou apresentar. Boa, viu? Boa cobrança, reitor. Então vamos fazer o seguinte, a gente estrala o dedo e a gente vê se funciona, pode ser? Então, vamos ver agora se agora sai, né? Vai dar certo. 1, 2... Você busca conversar com as pessoas. E nessa época aqui, eu já tinha entendido a importância da autenticidade. Se a gente for reparar, eu já tinha parado de forçar a voz. Eu não estava mais falando assim para fingir que eu era um homem muito sério. Porque eu percebia que ninguém comprava essa ideia, até porque minha imagem não é essa. A minha imagem é de um jovem, e aí as pessoas vão me reconhecer como jovem. Eu não preciso fingir que eu sou um homem de 47 anos. Eu pensava que eu ia precisar de barba, eu ia até usar minoxidil, o pessoal disse que não tinha necessidade disso. Tentei usar óculos para ficar mais sério, só que eu não tinha lente. Ou seja, eu imaginava que eu tinha que reproduzir uma determinada imagem, um determinado padrão, para tentar mostrar aquilo que eu acreditava que sabia fazer. Sendo que nessa época eu descobri que o meu diferencial não era eu copiar o outro, mas fazer algo que era próprio e algo que era a minha identidade, porque era isso que viraria o meu diferencial competitivo. E aí, quando eu entrei na InterTV, eu tive a possibilidade de manter esse padrão e de manter a minha personalidade, tendo uma linguagem mais próxima com o público também. Pedro Trindade nos chama ao vivo para a praia. Que vida boa, hein, Pedro Trindade? Sexta-feira, fingindo que ainda não tem que bater ponto na TV, né? Fingindo que não tem que fazer link ainda aqui, reportagem para o RN2, mas essa sua vida boa aí é para chamar atenção para o problema. Pelo menos eu espero que sim, né? Boa tarde. Oi, Murilo, boa tarde para você, para Ana Paula, boa tarde para quem nos acompanha. A matéria do RN2 já está feita, um abraço para Antônio Araújo, editor do RN2, mas agora é momento do RN1, de Me Chama Que Eu Vou, e eu estou aqui no sol, já passei o protetor, dobrei a manga, botei o óculos, porque quem mora na rua Jerusalém, no bairro de Emaús, em Parnamirim, está convivendo com a verdadeira piscininha. E eu não estou sozinho não, e tem direito até a trilha sonora. Como é, pessoal? Piscininha, amor. Piscininha, amor. Rapaz, o pessoal dançou Piscininha Amor, claro que aí é um objetivo de chamar a atenção realmente do público, porque quando é um problema em uma comunidade que não é a comunidade a qual a pessoa pertence, ela mantém um distanciamento, porque ó, isso aqui não é comigo. Então quando a gente faz um tipo de ação dessa, a gente chama a atenção do público geral para entender o problema daquela comunidade e comprar ideia. E aí a gente tem um WhatsApp lá na TV e eu lembro que nesse dia bombou, porque o pessoal disse que gostou muito da linguagem que a gente utilizou, que é uma linguagem mais alternativa, mais dinâmica.
dinâmica. Claro que dentro do contexto, a gente não vai trabalhar um assunto sério, esse tipo de linguagem. E provavelmente esse tipo de situação eu faria caso eu estivesse próximo com os meus amigos. Eu não ia falar com os meus amigos, olha, tem um buraco aqui com água limpa servida e a população está reclamando. Não, se eu estivesse com os meus amigos, eu ia dizer, menino, rapaz, isso aqui parece uma piscina, né? Então é essa liberdade de poder ter uma linguagem mais descontraída, de poder ser você também no ar, que eu acredito que faz com que as pessoas criem identificação com você. E aí a gente também teve outra oportunidade também de ter uma linguagem mais dinâmica com uma matéria relacionada à vacina. Por quê? Todo dia no jornal tem vacina. Então tem uma hora que ninguém presta mais atenção nessa história de vacina, porque é D4 para um público, D2 para outro público, pode vacinar contra a gripe, depois pode vacinar contra a Covid. É tanta informação de Covid que o público-alvo para aquela determinada matéria, para aquele determinado público, acaba não prestando atenção. E aí eu tive a liberdade de fazer uma matéria sobre vacina de um jeito um pouquinho diferente. Ó, gente, a Secretaria Estadual de Saúde liberou os municípios Pode aumentar um pouquinho? baixar a faixa etária para a 4ª dose, também conhecida como 2ª dose de reforço contra a Covid-19. Pedro Trindade no Ó, gente, a Secretaria Estadual de Saúde liberou os municípios que quiserem baixar a faixa etária para a 4ª dose, também conhecida como 2ª dose de reforço contra a Covid-19. Alguns municípios já estão aí começando a aplicar essas doses. Confere. Eita, que com essa notícia vai ter muita gente querendo ter 30 anos. Peraí, eu acho que eu já vi esse filme antes. Essa garota fez um pedido estranho. Eu quero ter 30 anos. E pulou da infância para a vida adulta num piscar de olhos. De repente, 30. Não tão de repente assim, a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 está disponível para pessoas com 30 anos ou mais em Natal a partir deste sábado. Dayana tem 38 anos e eu quero saber se você já assistiu esse clássico da sessão da tarde, que é De Repente 30. Quem nunca, né? E aí você acha que a chegada da 4ª dose para quem está na casa dos 30 anos chegou de repente, do mesmo jeito que a personagem passa pela transformação de idade? Nem um pouco. No meu caso foram 6 meses. E aí, nesse caso, não tem como fazer a brincadeira o tempo todo, né? Porque é um assunto sério. Mas aí, durante toda a reportagem, eu tentei interagir com o público relacionando com o filme. Por exemplo, no caso dela. Você já assistiu o filme? Já. No filme, é muito rápido a transição dela dos 13 para os 30 anos. No caso, a chegada dessa vacina foi tão rápida assim? Ela diz não. Com a outra personagem, eu digo, ó, você dormiu com a D3 e acordou com a D4, porque no filme a menina dorme com a idade e acorda com outra. E aí, a dificuldade que a gente encontra, de modo geral, é porque, por exemplo, eu trabalho com uma função muito específica chamada vídeo repórter. Eu fui contratado para sair com um celular, um tripé e uma mochila sozinho na rua. Ou seja, eu não tenho um cinegrafista. E, além disso, a gente tem um processo muito corrido lá. Eu entro às 5h30 da manhã, faço 3 entradas ao vivo até às 8h30 da manhã. Depois tem que fazer uma matéria para o Jornal do Almoço, 2 entradas ao vivo no Jornal do Almoço e uma matéria para o Jornal da Noite, sair às 1h30. Sendo que a gente trabalha o tempo todo com criatividade, com informações. Então é algo que muitas vezes você acaba pensando em cima da hora, às vezes fica algo meio abstrato, mas no final das contas acaba dando certo. Mas aí eu vou voltar àquele ponto da gente ser a gente. Porque, por exemplo, se a gente mantém um personagem em uma determinada situação, a gente não consegue criar conexão com a pessoa. E se a gente entra em uma situação de vulnerabilidade, uma situação delicada, a gente acaba não mantendo o que se chama hoje nas redes sociais de manter o personagem. Que, no caso, é algo que eu posso apontar mais ou menos que aconteceu nessa situação aqui no começo de julho, em Emaús, quando estava chovendo bastante e era uma situação bastante complicada para aquela população. É a internet, né, que vai tentar ajudar a gente. Vamos ver aí se carrega enquanto isso. Vamos ver aí se carrega, tá? E aí, no caso, foi um episódio de que, tipo, tava todo mundo em uma situação bastante complicada de alagamento lá. E aí teve uma jovem chamada Helena,
que aí ela acabou se emocionando bastante durante a reportagem. E aí depois de um tempo eu encontrei ela, que eu acabei mantendo contato com ela, e aí ela disse que essa emoção acabou acontecendo justamente pela conexão que a gente acabou criando durante ao vivo na reportagem. Eu cheguei lá, vi que estava acontecendo o fato e a gente entrou ao vivo para mostrar a situação. E aí é quando eu falo a importância da gente mostrar quem de fato a gente é, porque isso cria a conexão com o próximo, né? Acaba criando uma sintonia, permitindo com que a pessoa ficasse à vontade. Então, se por exemplo, se aí em 2022 eu mantesse aquele pensamento de que eu precisava falar de uma forma muito séria, de manter uma determinada postura, certamente eu não ia criar conexão com essa pessoa, e quando eu acabasse me envolvendo como eu me envolvi, me emocionando com a história, eu ia ficar um pouco diferente daquilo que eu consegui mostrar no começo. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Porque estou aqui todinho na casa. Tá chovendo, inclusive nesse momento a gente percebe que tem alguns moradores tentando tirar água. A gente registrou quando você estava nos chamando, Sara, um morador que está tentando trazer os poucos elementos que ele tem dentro de casa para poder proteger. Aqui a gente registra, oh meu Deus, uma cena triste de uma moradora, licença, chorando. Bom dia, seu nome? Luana. Luana, você chora por quê? Porque é muito desesperador e a gente não consegue resolver desde domingo. O que eu posso fazer para ajudar? Como você viu, é muito idoso. Eu consegui doação, já estou distribuindo, mas... Eu imagino que é muito difícil, Sara, porque assim, traz uma reflexão muito profunda para você que está nos acompanhando. Se quando o tempo começa a preparar, você não fica preocupado se sua rua vai ficar inundada, se sua casa vai ser invadida, se uma lagoa de captação vai transbordar, agradeça. Porque... E aí acabou não indo o vídeo todo, mas aí depois a gente conversa um pouquinho. E aí, no caso, eu volto àquela questão que eu estava falando até há pouco tempo, né? Da gente criar a conexão com as pessoas, mostrar quem de fato a gente é. Porque nesse momento, eu lembro que eu recebi mensagens no Instagram das pessoas elogiando o fato de eu simplesmente ter abraçado ela. Que era algo que eu faria caso eu visse uma pessoa em uma situação dessa. Então, você se sentir na liberdade de você agir de uma forma natural, da forma como você é algo que cria conexão tanto com quem você está entrevistando, ou seja, com quem você está, de certa forma, trabalhando, tanto com as pessoas que estavam assistindo, né? Que, no caso, é o nosso público final. Aqui foi a mesma situação lá. É isso aqui, olha essa chuva desse jeito. Essa chuva aí para mim voltar lá para minha casa, eu vou voltar com a água aqui. Tá? Difícil mesmo a situação. E a gente fala em diversos momentos sobre bens materiais, mas a senhora falou algo pontual, né? A questão das fotografias, algo tão simples, você tem uma foto em casa, mas são lembranças de uma história, de uma vida. Sara, eu vou voltar com você no estúdio. É muito triste essa Pedro situação, né? se emociona, a gente também se emociona. Prefeitos, secretários, saiam de seus gabinetes, vereadores. Eu lembro que foi um episódio bem marcante para mim, porque quando eu entrei na TV, inicialmente, eu fazia muita matérias descontraídas, estilo aquelas duas anteriores que eu mostrei. E aí foi uma oportunidade que eu tive de ter uma linguagem um pouco mais séria, uma linguagem mais formal, e me mostrou a importância da gente também ter ser versátil, né? No sentido de conseguir se adaptar aos contextos, mas mantendo a essência em cada um deles. E aí, atualmente, a minha maior participação até o momento em relação à cobertura foi das eleições, agora em 2022, quando eu tive a oportunidade pela primeira vez de trabalhar no contexto político, acompanhando a agenda de candidatos e tendo uma linguagem assim, bastante séria. E aí mantendo ainda aquele perfil que eu tinha em relação às outras matérias, né? De ser sempre algo conversado. Porque quando se fala muito em política, as pessoas costumam usar expressões que não são de conhecimento popular, tipo xadrez político, enfim, como se estivesse fazendo matérias para outros jornalistas ou somente para pessoas que estão dentro do contexto da política. E aí eu sempre buscava pegar essas expressões e usar como exemplos do dia a dia da pessoa para tentar a aproximação dela, especialmente no tema em que as pessoas têm
distanciamento. Então, assim, eu agradeço a atenção de todo mundo que prestou atenção. Desejo uma boa noite a todos e disponibilizo o espaço caso alguém tenha alguma dúvida, queira falar alguma coisa. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. A gente tem um intervalozinho aí de 10 minutos para quem quiser beber uma água, fazer alguma coisa para próximas atividades, tá bom?